Seja bem-vindo ao RN Amapá, o jornal onde você tem novidades, notícia com verdade dessa cidade, desse estado maravilhoso que é o Amapá, do Brasil e do mundo também. Temos hoje em especial uma entrevista com o doutor e enfermeiro Jackson Galberto, onde ele traz revelações com qual você vai se surpreender. Começa agora o RN Amapá. Fique ligado. E nesse domingo, dia 31, já foi assinado, a suspensão das aulas por mais 30 dias. Então, já está decretada a suspensão das aulas por esses 30 dias, agora, por causa da pandemia. Bem, a pandemia, ainda falando de pandemia, a pandemia do novo coronavírus pode ter contribuído para que o mercado de trabalho brasileiro sofresse a maior perda de trabalhadores domésticos dos últimos 9 anos. Olha só. Aí você já começa a ver o resultado, a consequência da pandemia na economia. Vamos ver a matéria e nós voltamos comentando. O país registrou o menor contingente desta categoria de toda a série histórica da pesquisa realizada pelo IBGE. De acordo com o levantamento divulgado pelo IBGE na última quinta-feira, 727 mil pessoas deixaram de trabalhar com os serviços domésticos no país, uma queda de 11,8% no período. Antes, o menor número de trabalhadores domésticos havia sido registrado no trimestre terminado em agosto de 2013, quando somavam cerca de 5,8 milhões de pessoas nesta categoria de trabalho. Já o maior contingente de trabalhadores domésticos do país havia sido alcançado em dezembro de 2019, com 6,3 milhões de pessoas. Eu estou aqui com o Odinei Nogueira, nosso comentarista político, para que ele possa falar um pouquinho mais. Tudo bom, Odinei? Tudo bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nesse programa de grande repercussão aqui no estado do Amapá, para trazer para a população e os nossos telespectadores a informação de forma correta. Odinei, por favor, quais são as consequências da pandemia na economia no Brasil até hoje? Você tem como informar isso para a gente? Sim, com certeza. A gente tem visto muitos nos noticiários, aqui mesmo na Record News, que os ministros da educação, o ministro da saúde e o ministro da economia, eles querem que a economia e a saúde andem juntos. Não tem como separar economia de saúde. Até mesmo porque, devido a essa pandemia, muitas empresas estão fechando, muitos empregos foram perdidos a título aí das empregadas domésticas, que há mais de quase uma década não se tinha esses dados tão sérios assim de desemprego, nesse setor. Esse é só um dado que a gente consegue analisar diante do cenário pandêmico que estamos vivendo. Então, esse cenário ele tende a agravar quanto mais perdurar a pandemia. Eu tenho uns dados aqui, Marcos Oliveira, se o senhor me permite, da Agência Brasil. Ela diz o seguinte: a pandemia provocada pelo novo coronavírus fará a economia brasileira encolher 5,2% neste ano, é o que prevê a Comissão de Economia para a América Latina e o Caribe, CEPAL. Segundo o órgão vinculado à Organização das Nações Unidas, a América Latina sofrerá a pior crise social em décadas, com milhões de desempregados e pobreza. Isso é evidente. Esse desempenho é o maior saldo negativo desde 1900, quando começou a serem feito esse acompanhamento desse estudo. Isso se dá, muitas pessoas podem perguntar por que a economia vai quebrar de tal forma. Um dos índices é o seguinte fator: é a queda no valor da matéria-prima, que depende das importações, é o caso do Brasil, e é a paralisação do setor de turismo. Isso se deve, só esses dados já fazem com que a economia sofra um grave dano. E é questão de, vamos dizer assim, das pessoas parar, prestar atenção, porque são vários estudos que apontam isso. Nós temos estudos para a economia, nós temos estudos falando até de atitudes sociais que estão sendo tomadas que são comprovados, como por exemplo essa matéria que nós vamos ver agora, que fala sobre o lockdown, e
a opinião que foi dada no Prêmio Nobel. Preste atenção nessa matéria e a gente volta já. Em entrevista ao jornal The Telegraph, o bioquímico britânico Michael Levitt afirmou que o chamado lockdown não salvou vidas. Ao contrário, provocou o que ele chamou de danos sociais. Segundo ele, o isolamento extremo expôs as pessoas a abusos domésticos, alcoolismo e evitou que outras doenças fossem tratadas. Mas as afirmações dele não foram baseadas em nenhum estudo. O Nobel e professor da Universidade Americana de Stanford analisou também os números da pandemia na China e afirmou que o Reino Unido poderia apenas ter adotado o uso de máscaras e impor medidas de distanciamento social para conter o vírus. Na opinião de Levitt, houve um pânico generalizado. Para ele, a pandemia chegou ao seu esgotamento na Europa. Muitas pessoas agora, elas estão despreocupadas porque elas estão recebendo o auxílio do governo federal e tantas outras ajudas, mas isso vai acabar. E quando acabar? Quantas pessoas que estão desempregadas nesse momento vão viver do quê? Essas pessoas, as empresas que estão quebrando, a gente pode ver aí, se você andar aqui pelas ruas de Macapá, você já vai ver um monte de empresas falidas. Não vai voltar mais. Então, eu vejo desse ponto, Dinei, que muitas pessoas às vezes estão ali acomodadas, claro, com medo, tem gente que está com medo da pandemia e outras acabaram que se acomodaram um pouco na questão do auxílio. Mas a nossa preocupação hoje é que isso vai acabar um dia. Não estou minimizando aqui a questão da pandemia e nem do vírus, não. Tem que ter o cuidado? Tem. É higiene que a gente tem que usar? Sim, é importante? É. Mas muito me preocupa essa questão da economia também. E o que você acha referente a isso, Dinei? Exatamente. Nós temos que levar em consideração o seguinte, muitas empresas, muitas lojas aqui no centro de Macapá, não só de Macapá, pelo estado afora, elas esperam, eu vejo da seguinte maneira, elas esperam um determinado tempo para entrar um cliente. Então não tem aglomeração. Eu mesmo fui a um supermercado, logicamente tenho que fazer minhas compras como todo cidadão, e verifico ali muitas pessoas. E às vezes a pessoa esquece, não pegar uma fruta, não pegar um produto, ela fica muito próxima, elas ficam amontoados. A pessoa meio que né, deixa passar batido as precauções que têm que ser tomadas. E nas lojas assim de outros materiais que estão fechados agora, que são considerados não essenciais, elas demoram, por exemplo, material esportivo, material aí, didático, como livraria, entre outros. Esperam um cliente chegar, a loja não fica sempre lotada. Então eu acredito o seguinte, que se não houver aglomeração, não tem perigo. É o caso também das igrejas se adaptando, se adequando às normas de vigilância sanitária. Eu acredito que não tem nenhum problema, a economia vai começar a girar, o carrossel vai começar a girar novamente. E, enfim, o auxílio emergencial ele vem do governo. Para o governo estar pagando esses auxílios, a roda tem que girar. Uma hora a conta vai chegar, não vai ter saldo positivo para estar pagando até mesmo esses auxílios. E é muito importante você entender isso, meu amigo, porque é a vida de todos, de todos. Existem pessoas, como nós tivemos uma entrevista que vai ao ar essa semana também, a respeito do empresário conceituado na loja de esportes aqui em Macapá. Ele estava falando, a minha loja ela só está sobrevivendo, a minha parte aqui econômica só está sobrevivendo porque a gente tinha gordura para queimar. Em outras palavras, ele tinha uma renda extra ali. Ele tinha um valor guardado, melhor dizendo, para poder estar usando. E aqueles que não têm? E aquelas pessoas que, como está sempre sendo dito, né, estão na ponta da linha. Então é um caso a se pensar. Nós tivemos essa semana também algo que foi muito comentado, que é esse inquérito das fake news. Eu quero até colocar agora um trecho da fala do presidente para que você possa entender um pouco mais. Foram a casa de 29 famílias que teve a operação da Polícia Federal e foram ali apreendidos computadores, celulares, né, acusados de estar fazendo fake news na internet
em prol do governo federal. Então, eu quero que você preste bastante atenção para que logo em seguida o Rudinei vai voltar explicando e contando o que está acontecendo nesse inquérito, tá bom? Preste atenção nas falas do presidente aí. O presidente começou o dia com um pronunciamento de 23 minutos na porta do Palácio da Alvorada. Demonstrou todo o descontentamento com a operação da Polícia Federal, feita por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, contra parlamentares, blogueiros e empresários bolsonaristas. Mais um dia triste na nossa história, mas o povo tem a certeza, foi o último dia triste. Nós queremos a paz, a harmonia, independência e respeito. E democracia acima de tudo. A liberdade de expressão é algo sagrado entre vocês e também entre a mídia alternativa. Dizia a vocês que inventaram o nome Gabinete do Ódio, alguns acreditaram e outros foram além. Abrem processo no tocante a isso. Não pode um processo começar em cima de um factoide, em cima de uma fake news. Respeitamos os demais poderes, mas não abrimos mão que nos respeitem também. Ninguém mais do que eu, cada vez mais, tem demonstrado que tem um compromisso com a democracia e com a liberdade. Bem, você pôde ver aí a fala do presidente Jair Bolsonaro e eu quero que, Dinei, você fale um pouco mais sobre o que está acontecendo. Por quê? Né? O porquê dessa situação. A gente vê, olha, parece uma guerra política. É o que parece, a verdade é essa. Tem hora que, poxa, é para exibir o vídeo, fala que é para exibir vídeo da reunião, que é uma reunião sigilosa de ministro, exibe o vídeo. Daqui a pouco quer tirar o vídeo. Aí daqui a pouco quer o celular do presidente. Aí agora essa questão do fake news. Agora eu queria que explicasse um pouco mais, até para que a gente possa estar entendendo. O que você diz, Dinei? Basta ter um pouquinho mais de 3 neurônios para saber que quem está realmente extrapolando todas as suas funções é o STF, né, nesse momento, em vários casos anteriores a esse. Vale lembrar também que esse inquérito das fake news começou em março de 2019. Esse inquérito tende a praticamente tirar o direito de expressão meu, seu como jornalista, de você telespectador, de você redator, enfim, da população de um modo geral, porque vale ressaltar o seguinte, começou também por uma hashtag simples, hashtag STF não tem valor, STF vergonha nacional, melhor dizendo. Essa hashtag deu muito o que falar, começou também a atingir os apoiadores do presidente Bolsonaro, alguns partidos tiraram a representação contra o STF em desfavor desse inquérito das fake news, porque começou a atingir o apoiador do presidente Bolsonaro. Então, o que eles fizeram? Já que está valendo, está atingindo o meu opositor, eles retiraram os inquéritos contra o STF. Vale lembrar também que o STF ele é um órgão acusador, ele não tem essa autonomia para estar julgando muitas coisas. O STF ele não pode ser um Ed Murphy da vida. Ao contrário do excelente ator, que faz vários papéis no seu filme, ele não pode ser ao mesmo tempo investigador, acusador e julgador no mesmo filme. Bem, eu já quero agradecer, Dinei, pela participação. Segunda-feira nós vamos estar juntos de novo. Certamente, obrigado, Marcos Oliveira. Eu queria deixar só uma última frase aqui, que é do escritor chileno, um poeta chileno, na verdade, o Alejandro Jodorowsky. Ele disse o seguinte, essa reflexão reflete sobre a liberdade. Diz assim, pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença. É só aí uma reflexão sobre o que está acontecendo aí nos inquéritos das fake news, está tentando barrar a nossa liberdade de expressão no nosso Brasil. Para quem sabe ler um pingo é letra, né? Bem, então, vamos agora à entrevista do Jackson Gualberto. Ele é enfermeiro lá no HE, é doutor também em odontologia e ele traz muitas revelações sobre a saúde do nosso estado. Você vai se surpreender com a entrevista. Fique ligado. Nós estamos hoje no Contraponto e hoje nós vamos entrevistar o Dr. Jackson Gualberto,
que teve uma entrevista esses dias, né, numa emissora de TV e que foi muito importante aqui para o estado do Amapá. Bem, tudo bom com o senhor, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Doutor, eu já quero dizer para o senhor, como a gente tinha comunicado ali antes, o objetivo das entrevistas no RN Amapá, o objetivo é esclarecer as pessoas. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, nós temos compromisso aqui com notícia e verdade. Então, posso perguntar? Pode, fica à vontade. Posso ficar à vontade? Ótimo, é dessa forma que eu gosto. Então, tá certo. Bem, a primeira coisa que eu quero perguntar ao senhor, doutor, o que motivou o senhor a tomar literalmente a linha de frente e mostrar como estava a condição do estado de saúde aqui no Amapá para o Brasil? Bom, a verdade é que a saúde pública, os profissionais da saúde pública, eles estão cansados, né? Eu vi um momento ali, há mais ou menos um mês atrás, em que nós decidimos denunciar, mostrar de forma bem clara para a sociedade a real saúde do nosso estado, a calamidade da saúde pública, pessoas morrendo diariamente. Então, ver pessoas pedindo para não morrerem, para a gente ajudar elas não morrerem, e percebermos que não tínhamos condições, a vontade não era suficiente para mantê-las vivas. Então, foi um estopim, né, uma determinada noite que eu comecei a gravar vídeo dentro do hospital, dentro de um setor totalmente contaminado, que era o setor de Covid, que tinha pacientes lá com seus acompanhantes, e a partir dali eu decidi que colocaria sim minha cara a tapa, minha cara, né, para quem quisesse ver, mostrando a realidade da saúde pública, porque não dava para ver e escutar pacientes pedindo para não morrerem, para serem ajudados, e logo em seguida nós temos que embrulhá-los. Nós utilizamos um termo que é fazer pacote, quando a pessoa vem a óbito, que a gente embrulha ele e manda para o necrotério. Então, pacientes pedindo para a gente e a gente não conseguindo manter a vida desse paciente e não ter esse paciente, não conseguir ser ouvido pelas autoridades. Então, eu comecei a perceber que os pacientes, eles clamavam, vinham, gritavam e não eram escutados pelo poder público. Então, morriam. Vinha outro da mesma forma. Então, eu falei assim, eu tenho que tomar frente, o profissional da saúde ele tem que tomar frente para dar um jeito para isso mudar. Então, o meu objetivo com as denúncias, e vou continuar fazendo, não é questão política, até porque eu não sou ligado a partido político, não tenho pretensões políticas de acharem que eu venha a prefeito, ou venha a governador, não tenho pretensões alguma. O meu único e exclusivo objetivo é a melhoria da qualidade de saúde pública para o estado do Amapá, porque pessoas precisam ser mantidas vivas. Agora, o senhor falou em questão política. Nós podemos ver que, infelizmente, hoje em dia acontece muito isso. Toda atitude que é tomada sempre tem aqueles dois lados. Aquelas pessoas que abraçam, que olham e falam que assim, não, realmente vê o lado bom, e aquelas pessoas que sempre procuram criticar. Surgiram fotos do senhor, doutor, na internet, e questionaram que o senhor estava com a oposição do atual governo. Isso. E por isso linkaram a sua atitude a oportunismo político. Isso procede? Não. Volto a afirmar, eu não tenho pretensões políticas, não sou filiado a nenhum partido político, não tenho padrinho político, não defendo político nem A nem B, também não sou contra, tá? Respeito às autoridades, até porque a Bíblia diz isso, né? Que nós devemos respeitar as autoridades. Se estão lá é porque Deus quis que estivessem. Então, respeito totalmente isso. O que eu estou reivindicando é pela saúde pública. Como eu trabalho também para o interior, então eu estava sem um pouco de conexão de internet, então estava falha na internet. Então, quando eu cheguei no apartamento, que melhorou um pouco a internet, eu recebi várias mensagens de fotos que tinham publicado com um ex-gestor, à época, em 2013 para 2014, que eu estava ao lado dele em uma foto e tinha uma frase dizendo que uma imagem substitui 1000 palavras. Então, dando a entender que eu tinha algum padrinhamento político com aquele governo. Eu quero esclarecer aqui que aquela foto não é montagem, ela realmente foi tirada, existiu, foi tirada por um familiar meu. Foi no ano de 2013 para 2014, em que eu assumi, foi a posse de um concurso público, dos quais eu já tinha passado em vários. Então, foi a posse no Teatro das Bacabeiras. Então, tinha ali secretários da época, tinha o governador da época. Então, os novos funcionários públicos estavam assumindo o cargo
eles iam lá para cima para tirar foto com os secretários, com os governadores. E eu coloquei até uma frase embaixo, né? Meu novo patrão, alguma coisa assim desse tipo. Então, assim, mas assim, as pessoas que gostam, né, de fazer fake news, eles procuram alguma coisa. E eu volto a dizer, vocês podem procurar o que vocês quiserem, onde quiserem, tá? Eu já afirmo para vocês que eu tenho uma conduta totalmente ilibada, totalmente com os princípios éticos. Então, o que vocês quiserem procurar ou inventar, não vai se tratar de fake news. Acredito que estão no desespero, querendo procurar alguma coisa, para achar alguma coisa, mas eu já antecipo que vão perder tempo, tá? Porque eu não tenho, volto a dizer, não tenho padrinhamento político, não tenho político de estimação, tá? Eles que façam o serviço deles, que é obrigação deles, e eu vou continuar fazendo o meu, né, enquanto servidor público, de prestar um serviço público de qualidade para a população. Esse é o meu dever, foi isso que eu nasci para fazer, e eu vou continuar fazendo. Sim. Mediante o que estamos vivendo hoje, uma pandemia em todo o mundo, a situação da saúde precária em grandes países, estados, e aqui no Amapá não é diferente. Como que o senhor define hoje a saúde aqui no Amapá? E uma outra pergunta. O senhor consegue enxergar, me perdoe, eu sei que não tem nada a ver com política, a sua pessoa, mas eu digo a situação hoje. Por exemplo, a gente vê muita polêmica. Cloroquina, hidroxicloroquina, funciona? Não funciona? Politizaram esses remédios? Existem esses comprimidos aqui no estado? Existiam? Estava sendo feito o tratamento? O que estava acontecendo? Porque a gente vê uma discussão muito grande nessa área. Por exemplo, eu estive conversando com um outro doutor, um doutor em biologia, e ele estava falando que o tratamento da cloroquina e da hidroxicloroquina, né, quanto antes, melhor. E isso estava sendo feito só no fim, né, no término. Então ele falava, quando é feito no término de um paciente, então a probabilidade dele se recuperar é mínima. Mas no início, a probabilidade de se recuperar é muito grande. Você acha que chegar ao ponto, eu sei, não estou minimizando, e eu quero deixar isso bem claro, não estou minimizando a pandemia, eu sei que é importante, mas existe um grande número de contaminados hoje. Aqui acabou a bateria. Tem como me falar quantos são os contaminados hoje? Hoje são quantos? São mais de 7 mil, não é isso? São mais de 7 mil contaminados hoje aqui no estado. Me dá um número certo depois. E o número de óbitos também. São 180, se eu não me engano. Quanto? 183. Pode falar alto. 183 até ontem. 183 até ontem. Óbitos, não é? Isso. E quantos contaminados? 7.619. Se a gente for analisar, há um grande número de contaminados. Quantos que estão esperando o resultado? Em análise, 9.289. Em análise, 9.000. Então, se a gente for analisar, né, há um grande número de contaminados em análise. Óbitos, ficamos tristes não ficamos felizes pela quantidade de óbitos. Desculpe, mas eu posso até corrigir 183, mas eu posso afirmar que já são 184, porque pela manhã morreu uma paciente no meu setor e foi de Covid também, uma senhora. Sim, então 184. No mínimo. Mas se a gente for analisar em números, a gente pode ver que o número de contaminados e o número de óbitos, vamos botar aí em porcentagem, não chega a 30%, bem menos, 20 e poucos por cento, em relação ao número de contaminados, né? E se for analisar em relação à população do estado, diminui mais ainda. Então, não ficamos felizes com a quantidade de óbitos, não, muito pelo contrário. A gente fica até triste, não queríamos que viesse falecer ninguém. Isso, eu não quero que morra nenhum paciente. Justamente, a gente não quer que venha morrer nenhum paciente. Mas o senhor não acha que se surgiu uma questão de politização através do vírus, ou seja, politicagem, podemos dizer assim, através do vírus, trazendo pânico, trazendo medo para as pessoas, né? Se a gente for olhar na questão de ciência, o lockdown, se for olhar cientificamente, não funcionou em lugar nenhum no mundo. Hoje tem-se como base que aqui está funcionando, mas também havia os tratamentos que já começaram a ser feitos. Então, qual é a real
a real origem? Eu sei que são várias perguntas, Sim, mas eu sim. sei que o senhor vai conseguir responder. Certo. Então, Né? posso? Pode responder. Então, assim, eu vou passar uma visão técnica dentro dos hospitais. Sim. Então, assim, realmente, né, nós percebemos que querem muito politizar, né, questão de tanto de medicações, por que não está sendo feito logo, enfim, outros por número de pessoas que morrem, né, então eles acabam querendo se beneficiar ou aproveitar da situação para isso. Eu vou falar uma situação técnica com relação aos hospitais dos pacientes. É uma doença séria, tá? Não é uma doença, não é uma gripezinha, isso eu posso afirmar. É uma doença que ela é muito traiçoeira. Traiçoeira que eu digo é que porque você está bem, eu digo isso porque eu tenho uma tia hoje, ela está em um estado gravíssimo dentro do hospital de emergência. Então, na quarta-feira ela fez uma tomografia de tórax, um TC de tórax, e foi constatado uma porcentagem, né, de 80% de comprometimento do pulmão. Porém, ela estava totalmente bem, tanto é que ela foi consciente, orientada para fazer o exame. Não tinha falta de ar? Não tinha falta de ar, ficou sentada eu tenho a foto dela, ficou sentada na sala de espera lá, fez o exame, voltou, estava normal. Então ela foi para casa dela, esperar o resultado do exame, ela deitou, dormiu, quando foi 11 da noite, ela acordou desesperada, que ela estava toda praticamente anestesiada, né, formigando o braço, as pernas, com muita dificuldade respiratória, estava tudo roxo. Então ela foi para o hospital de emergência urgentemente, ficou lá no O2, saturando, ela chegou saturando, saturação é o nível de oxigênio no sangue da pessoa. Então, de 100%, ela chegou saturando 52%. Então, ela foi diretamente para o oxigênio, que era o que tinha a oferecer no momento, foi estabilizando, mas ela não passava de 83%. Então, tinha indicações para ser entubada, porém não tinha leito e não tinha respirador. Então, ela passou 2 ou 3 dias, foi que conseguiu o leito, e hoje ela está no respirador, né, saturando 92%, mas está em estado gravíssimo. Ela é uma das poucas que conseguiu o respirador. Isso. E não porque é minha tia. Né? Porque a tia dele conseguiu. Não. Estava na fila do mesmo jeito e foi obedecendo a escala de vagas e surgiu essa vaga para ela e ela conseguiu o respirador. Mas assim, voltando a responder, não é uma gripezinha, tá? É uma doença séria, que assim, muito traiçoeira, você está bem e do nada você despenca e você pode vir a óbito em menos de 12 horas, isso é fato, tá? Nós temos hoje no meu setor uma médica, temos a mãe dela, todas as duas, ela ainda não foi entubada, mas está desaturando também. Então provavelmente vai ser entubada, a mãe dela veio a falecer, infelizmente. E assim, o hospital hoje em dia, ele continua não tendo medicação, continua não tendo soro fisiológico, isso porque eu estava hoje de manhã até umas 13 horas lá no pronto-socorro, não tem soro fisiológico. O que eu estou falando aqui é a verdade, é o fato. Entendeu? É o fato que nós vivenciamos, tanto funcionários públicos quanto os pacientes. Então, os pacientes, eles estão clamando pela saúde deles. O problema é que nós não temos essa estrutura. Tá? Então, essa foi a primeira pergunta, a pergunta que você falou sobre a politização das medicações. A outra questão é sobre a repercussão, né, da entrevista que foi dada. Enfim, nós observamos que houve uma participação popular, uma comoção popular. Né? Isso eu deixo bem claro que foi mostrado apenas por 3 horas de tempo, aquela realidade. Agora você imagina passar um plantão de 12 horas, multiplica isso, aquelas 3 horas pelas 12 horas, que realmente é o mínimo de um plantão de um profissional, vezes 10 durante o mês, que é o mínimo que ele tira 10 plantões. Então, o número de pessoas, o número de pacientes que nós atendemos e que, infelizmente, vem a óbito. Então, se muita gente ficou chocada com aquilo que viu, aquilo ali não é nem 1% do que realmente acontece dentro do hospital de emergência. Sim. Produção, vimos, e eu peço até que segure aí um pouquinho. Nosso tempo já se esgotou e nós vamos ter que dar continuidade à entrevista com o Dr. Jackson, doutor e enfermeiro Jackson Gualberto, enfermeiro lá no HE. Ele vai estar dando continuidade a essa entrevista amanhã, terça-feira. Bem, o RN Amapá fica por aqui. Eu peço, fique ligado agora na programação com o pastor Jadson Pereira, nosso amigo, que estará fazendo uma prece toda especial pelo nosso Amapá. Um abraço e até amanhã.